Olá, muito boa noite, pessoas. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa live deste dia, onde iremos falar sobre tarô e arquétipos. Qual é a diferença? O que eles fazem em nossa vida? E agora eu vou convidar a nossa querida Nath Mística, a Natasha Martini. Deixa eu chamá-la aqui. Gente, quem sabe faz ao tá? Olá, Boa noite, Nath. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá, eu já falei boa noite para a galera. Já falei que nós iremos falar sobre arquétipo e tarô. Uhum. Eu vou me apresentar e aí, em sequência, você se apresenta e Uhum. já começa a falar do tarô para a gente já engrenar o assunto da live, tá? Então tá bom. Então, gente, eu me chamo Suelen Morato, sou psicanalista com especialização em arquétipos. E eu venho fazendo um trabalho com as pessoas, com registros akáshicos, divórcios energéticos, ancoragem de arquétipos, e trabalho também com a psicanálise com a linguagem do corpo. Então, é muito importante as terapias para o nosso autoconhecimento, para nós podermos nos conhecer e trazer para fora aquilo de melhor que há dentro de nós. E eu vou pedir para a Nath se apresentar. Ela faz um trabalho incrível e nós consumimos os nossos serviços, a gente faz troca de serviços e assim, tem sido incrível. E no final da live a gente tem uma surpresa para vocês, tá? Então fica com a gente até o final para você não perder nenhum detalhe. É com você, Nath. Então, gente, eu sou a Natasha Martini, eu sou psicóloga de formação, trabalhei anos como servidora pública, mas saí dessa vida para me dedicar ao que eu amo de paixão, que é o tarô, as terapias holísticas. Eu tenho especialização em terapia transpessoal, trabalho com esse olhar, né, através das consultas, dos atendimentos. Eu atendo também com a numerologia, né, fazendo mapas numerológicos, sinastrias, e trabalho também com sessões de Theta Healing, que é uma técnica de reprogramação mental, bem legal para a gente trabalhar medos, traumas, manifestações, divórcios energéticos e tudo mais, essas ampla gama que a gente tem dentro desse mundo holístico, né, das terapias energéticas. Então, eu acho que é um pouco disso. Trabalho principalmente com as leituras de tarô e runas também. E é uma coisa que eu amo de paixão, né? Atender as mulheres, empoderar as mulheres e mostrar um caminho possível, né, Su? Sim, esse caminho possível, gente, são infinitas possibilidades. Tá? No tarô a gente tem bastante orientação, uma vasta orientação, só que como nada neste mundo, não existe milagre. Então não esperem achar um milagre numa tiragem de tarô, numa coragem de arquétipo, não, tudo é um conjunto. A gente vai conseguir restabelecer o seu alto valor, o seu autoconhecimento, começa a trazer para fora. Eu costumo dizer que você traz para fora a sua infinita maravilhosidade. Uhum, E com ela vem as infinitas possibilidades. uhum, Então, é muita coisa, é muita coisa. Então, a gente vai resumir nessa pequena live um trechinho do que a gente faz. A Nath faz numerologia, gente, ela fez o meu mapa numerológico junto com o meu da empresa, a coisa mais linda. São detalhes que a gente às vezes não sabe e que fazem toda a diferença no nosso cotidiano, no nosso conhecimento, porque um negócio, ele começa do CPF para o CNPJ. E quando as pessoas não sabem disso, ou tentam fazer com que o seu CNPJ esteja lá com sucesso absoluto,
não tendo a sua base na pessoa física, não vai para frente. Ele falha. Porque quem faliu primeiro foi o CPF. Então, é só um espelho. Então, gente, depois a Nath também fala sobre isso. Mas bora lá. Bora falar então do tarô para a gente puxar, depois eu puxo nos arquétipos aqui. Então, o tarô ele tem infinitas possibilidades, né? A gente pode fazer leituras tanto para autoconhecimento, para entender que momento a gente está, que decisão a gente precisa tomar, e também a gente pode fazer leituras mais amplas, né? Leituras de previsão de futuro. Assim. Eu gosto muito eu trabalho com uma linha muito voltada para o autoconhecimento, porque eu acho que de nada adianta a gente fazer grandes previsões de futuro se a pessoa está presa, né, numa situação, num momento e não sabe como sair dali, né? Quantas vezes a gente já não foi numa leitura, numa cartomante, e a pessoa falou que a gente ia viajar, que a gente ia fazer tal coisa, que tal coisa ia acontecer, e aí passa um ano, passa dois, e parece que aquela previsão fica cada vez mais distante de nós, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com o momento atual, onde que a pessoa está e o que a pessoa quer alcançar, né? E o que ela precisa fazer para alcançar isso? O que está favorável? O que está já disponibilizado para ela agora? O que ela já tem merecimento para viver? O que ela já tem conhecimento para viver agora? E o que ela ainda precisa galgar? E quais são as habilidades que ela pode, que ela precisa acessar para fazer isso? Né? Quais são os arquétipos? Né? O que o tarô pode ensinar para ela? Qual o caminho a se seguir e qual postura a se assumir, né? E aí é onde que entra a questão dos arquétipos, né, Salim? Que a gente pode estar usando essa força para nos ajudar a caminhar com mais segurança, com mais sabedoria e de uma forma mais assertiva também, né? Sim, os arquétipos, gente, resumindo aqui, né, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do que são os arquétipos, eu explico tudo na minha página. Mas, assim, basicamente, para a gente entrar e contextualizar, são as figuras primordiais. Quando foi feito o universo, quando Deus, né, a fonte que tudo é, quando ele fez tudo, quando ele moldurou, ele fez todas as figuras, todas as imagens. Isso são os arquétipos. Então, estrelas, animais, planetas, galáxias, tudo isso. Tudo foi feito uma imagem perfeita. Existe uma criação perfeita de tudo. Do animal, da pessoa, de tudo. E essa imagem, essa criação perfeita, é denotada de arquétipo, isso está no inconsciente coletivo. Quando nós acessamos essas informações no inconsciente coletivo, automaticamente entra em ressonância com o nosso inconsciente e começa a ver as informações por fora. O professor Hélio Couto, que é uma autoridade em arquétipos, inclusive eu me especializei também com ele, ele explica muito sobre o poder dos arquétipos. Mas, assim, existe muito tabu com relação a isso com espiritual. As pessoas acham que tudo é místico. E não é. Gente, o místico, hoje em dia, ele foi muito desvalorizado. Por quê? O que você consegue trazer da espiritualidade? Isso não é religião. Isso daí não tem a ver com crença, não tem a ver com nada. Você simplesmente acessa energias que estão no universo. Eu explico isso em registros akáshicos. Quando a gente faz o acesso do seu livro da vida, quando nós fazemos o acesso da sua energia, existe toda uma história que foi confeccionada desde a sua primeira existência. E os arquétipos, quando você faz uma ancoragem correta, ele te auxilia, ele te promove. Por quê? Imagina uma imagem pura entrando em contato com o seu inconsciente, trazendo para fora o poder que você nunca sabe ter. Muitas vezes você nem imagina quem você é de verdade. E aí você precisa de orientação. Todos nós que estamos aqui na Terra, todos precisamos de terapia.
Não existe uma pessoa que seja perfeita ou que esteja em um poder absoluto que não precise de auxílio. E nós estamos aqui para oferecer esse auxílio, para dizer a você que é possível, as coisas são possíveis. Só que da forma que a gente quer. Nós, terapeutas, também fazemos terapia para poder servir da melhor forma, da melhor maneira. E quando um cuida do outro, ambos são cuidados. Quando um ensina, dois aprendem. Então, é sobre isso. E os arquétipos do tarô, a Nath vai explicar um pouquinho melhor, cada um exerce a sua função. Quando você tira as cartas, quando você faz a leitura para o seu consulente, é uma energia diferente. Às vezes, uma carta, ela tem N significados, dependendo do que o cliente precisa ouvir, do que ele procura. E assim é com os arquétipos. Às vezes, um arquétipo, vou dar um exemplo da onça. Ele serve para várias coisas. Ele serve para a mulher se impulsionar, para ela ir à caça, traz um empoderamento. Só que se a mulher tiver já um comportamento agressivo, esse arquétipo ele pode dar um chabu, ele vai dar um atrito dentro do seu inconsciente e às vezes vem uma parte para fora da sua sombra que você não sabe que você tem ou que você ainda não sabe lidar. Então, por isso, um compilado, uma anamnese com os consulentes para saber temperamento, como que são, o que acontece, se a pessoa é explosiva. Às vezes eu tenho cliente chegar aqui e sair, ó, eu sou doida, eu sou maluca, mas eu quero crescer, eu falo, tá bom. Aí eu vou fazendo um combinado de arquétipos. Não é porque a pessoa tem a dificuldade ou desafio em uma área que ela não consiga. Todo mundo consegue. E Só que para isso tem que ter o profissional. a gente Oi? trazer, Suelen, que assim, as pessoas elas não são, às vezes a gente tem muito esse hábito de vestir uma roupagem e dizer assim, eu sou isso, né? E a gente não é uma coisa só. Assim como os próprios arquétipos, eles são multifacetados, né? Eles têm a luz e a sombra deles. E é muito mais como a gente usa, a forma que a gente usa e quando a gente usa, do que a essência em si, né? Porque às vezes a gente se prende muito, assim, né? Num estereótipo apenas, né? Quando às vezes aquilo tem várias faces. E aquela energia ela pode ser muito poderosa quando ela for aplicada realmente no momento que é certo. Por exemplo, quem começa a jornada do tarô é o louco. Né? E o louco, ele tem múltiplas interpretações, né, no tarô, assim. Eu já vi profissional falando que o louco é imprudente, sabe, todo tipo de questão, coisas ruins, negativas, né, como se ele fosse inconsequente. Mas o louco é quem inicia a jornada. Quando a gente inicia uma jornada, a gente tem muito mais sonhos e esperanças do que conhecimento prático, né? E para quem está de fora, para quem não entendeu o chamado, para quem não sabe o que a gente está vivendo, a gente vai parecer inconsequente, né? Mas isso é só uma face, né? Existe muito mais por detrás disso, né? Mas o louco é aquele que escuta o chamado e vai fazer a jornada do herói. E ele vai passando por todos os arquétipos do tarô, né? Ele reconhece seu poder no mago, ele entende a dualidade da vida e compreende a sua intuição na sacerdotisa, ele entende o aconchego, o colo, o amor, né? E a abundância da vida na imperatriz, ele reconhece seu próprio poder e seu poder de ação no imperador, e assim vai, né? E é uma jornada inteira de 22 arcanos, né? Que a gente vai se descobrindo, né? Através da vivência. E às vezes, o que me vem muito, assim, né? Quando tu traz, assim, dessa questão dos arquétipos, assim, né? Que às vezes a pessoa, eu vejo muito isso nas leituras, que a pessoa, quando ela faz alguma coisa que dá certo, e aquela resposta funciona, ela começa a repetir aquela resposta em inúmeras situações, até que aquilo começa a não dar certo. E a pessoa fica assim, mas como assim? Mas eu sempre fui assim, deu certo, por que que agora não tá dando certo? Porque agora você tá em outro momento.
Você precisa buscar dentro de ti uma nova força, né? Um novo arquétipo, um novo posicionamento, uma nova resposta, um novo aprendizado. E aí sim as coisas vão começar. A gente não consegue ter respostas do mundo diferentes se a nossa ação é sempre a mesma. Se a gente fica sempre procurando a mesma coisa nos mesmos lugares, né? A gente vai sempre achar mais do mesmo. Né? Então, a espiritualidade, os arquétipos, essa noção de energia, ela é muito assim, né? Ela é imutável, tá todo tempo mudando e a gente também tá mudando e a gente tem que se adaptar e dar novas respostas e entender que o outro também tá mudando, né, nesse processo e é tudo uma roda que gira. E daí a gente chega na roda da fortuna, né? Que é essa vida que muda a todo momento. Exatamente. Ó, a nossa Gi, obrigada por comentar. É bem profundo. É bem profundo. O tarô, ele é muito profundo. O arquétipo é muito profundo. Pegando esse gancho da Nath também, às vezes tem pessoas que falam assim, poxa vida, o arquétipo não está fazendo mais efeito, e agora? Como que ele não está fazendo mais efeito? Existe um patamar. Quando a gente alcança esse patamar, concorda? Quando a gente chega num ponto, fica ali, não tem como ultrapassar. Por isso que a gente tem que ir adequando, ajustando, as energias vão mudando. A consulta de tarô, gente, é uma coisa. Você fez a consulta hoje, a tua energia está de um jeito. Se você passar por uma alavancagem de energia e fizer uma outra consulta, já pode dar um resultado totalmente diferente. Os arquétipos também são assim, quando a gente ancora as figuras, quando a gente ancora os arquétipos, quando a gente ancora as mensagens subliminares, é assim também que funciona. Precisa ir fazendo o ajuste, a manutenção, para você sempre crescer, crescer. E quando você começa a crescer e tenta parar esse crescimento, começa a dar catarse. Por quê? Você começa a fazer um processo de resistência. Quando você começa a resistir esse poder, o que que acontece? É como você está numa ladeira e você puxar o freio de mão do carro, ou o carro pega e capota, ou você estoura todo o sistema dele de frenagem. Então, é a mesma coisa. Tudo é uma engrenagem, tudo é um sincronismo. E para quem gosta de tarô, baralho cigano, gente, isso é ciência. Isso é energia, isso é física quântica, mecânica quântica. Não entra ai meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou para o inferno. Não, gente, por favor. É como se você pegar uma Bíblia e fazer uma consulta. Às vezes não tem pessoas que têm aquele dom da ciência, que abrem a Bíblia, vem uma passagem a ler e te passa uma mensagem que ela está recebendo do alto. É a mesma coisa. Mudam-se os nomes, mudam-se as técnicas, porém, o fundamento é o mesmo. E o que a Nath falou do nosso é muito interessante, porque ele inicia a jornada do tarô. Muitas vezes a gente tem que ser o louco para iniciar uma jornada. O que é o louco? Ele não leva muita coisa. Eu falo que ele está no tarô de Waite, ele está com uma trouxinha nas costas e um cachorrinho. Eu falo que é a trouxinha do Chaves, quando ele vai sair da vila. O Chaves não tem nada, tadinho. Ele só leva a trouxinha dele e ele vai embora. Eu falo que aquele episódio do Chaves remete ao louco. Então, assim, muitas vezes a gente tem que pegar a nossa trouxinha de nada e meter as caras. Porque a gente aprende no caminho. A gente encontra pessoas com um propósito que nós. Se a gente for estar esperando para estar preparado para fazer alguma coisa, a gente não faz nada. Não faz. Né? E assim, né? Precisa soltar tudo para seguir, né? Porque senão a gente fica na torre, né? É como se a gente ficasse preso, né? A gente fica totalmente estagnado e não consegue ir para frente. Então, assim, toda nova jornada, todo novo processo é um processo também de, primeiramente, a gente soltar algumas coisas, né? Deixar morrer para então recomeçar, renascer, né? Aprender algo novo sobre nós mesmos, né? E é muito disso, assim, sabe? E a gente tem que desmistificar esse olhar enquanto tanto as leituras de tarô como outras técnicas energéticas, como algo místico. Aquilo que tu falou, não é um passe de mágica, muitas vezes é uma técnica,
traz melhoria, sim, mas assim, não é só fazer técnica, não é só fazer sessão. A pessoa também tem que se apropriar dessa energia, a pessoa também tem que fazer os movimentos na vida, sabe? Ah, eu não gosto do meu emprego. Procura outro, procura alguma coisa que você ama, se especializa, entende? Né? Não vai ficar só reclamando que o emprego não é bom. Não vai cair um emprego novo do céu. Ainda mais se você é uma pessoa que está o tempo todo reclamando. Se você é uma pessoa pra frente, que veste a camisa, que se compromete, que estuda, que fala com todo mundo, que se doa, talvez sim, talvez você vai ganhar uma proposta, você vai ser convidada, as coisas vão acontecer. Agora, se você tá ali, né, paralisada, só reclamando, nada tá bom, né? Aí não tem leitura que ajude, né? Que traga soluções para sua vida, não tem técnica que vai realmente fazer essa limpeza, por mais que as técnicas energéticas, né, elas conseguem fazer essa limpeza do campo, a gente também tem que se comprometer a mudar os nossos hábitos, né? A cultivar uma vida melhor, a fazer essa jornada de fato, né? Porque senão eu sempre brinco, né, que as técnicas energéticas é como se a gente fosse lá dentro da pessoa e a gente desligasse um disjuntor. Mas assim, eu posso ir lá e vou desligar o disjuntor, mas amanhã depois se a pessoa ela não se compromete, volta sempre para os mesmos hábitos, ela vai lá e ela mesma liga o disjuntor sozinha. Aí ela vai dizer assim: "Ah, mas a Natasha não fez direito. Mas aquela leitura não foi boa." Será que é mesmo a leitura? Ah, o arquétipo para de fazer efeito, não tô sentindo nada. Não tá mesmo? Uhum. Eu sempre procuro perguntar o que tá, vamos lá. Eu começo a fazer o serviço da investigação. Peraí, não tá fazendo efeito ou você não tá vendo os pequenos resultados? Porque às vezes as pessoas acham que ela vai ter uma leitura de tarô, ou ela vai ancorar um arquétipo, a vida dela vai mudar, sim, ela vai acordar, tá? Nossa, eu sou a rainha do Egito. Gente, não é assim. Às vezes Uhum. pode acontecer, se você já estiver preparado, já tiver já com todos os tijolinhos bonitinhos na casinha lá, pode acontecer. Só que é uma exceção, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mesma coisa, é uma leitura de futuro. A pessoa quer saber se fez uma entrevista, se vai dar certo, né? A entrevista. Às vezes, uma leitura pode dizer que sim, que vai dar certo, que deu tudo certo, mas digamos assim que eles tentam entrar em contato contigo, tu não responde, tu não viu, né? Tu demora para responder, tu não assume essa postura, tu não tem certeza se tu quer ou não, tu ainda fica assim, ai, mas será que eu vou? Né? Será que eu fico? Ai, mas aqui também é tão bom. Aí vira e mexe depois não chamo. Será que realmente foi a leitura que não deu certo, a empresa que não te quis contratar, ou a tua energia que não estava ancorada? Você não estava certa do que você queria. Se a gente quer co-criar, se a gente quer transformar a nossa realidade, a gente precisa, pelo menos, entender o que a gente quer. E se a gente não sabe o que a gente quer, porque às vezes acontece, principalmente quando a gente está num momento de virada, que a gente está encerrando um ciclo e a gente precisa começar uma nova programação. Para quem já fez mapa numerológico sabe o que é isso, né? Vai entrar ali no ano 1 e às vezes a gente não sabe o que a gente quer viver daqui para frente. A gente chega num estado que é como se fosse um marasmo, assim. Ai, parece que a gente galgou alguns objetivos, alcançou, ai, tá legal, tá numa zona de conforto, tá bom, mas parece que fica naquele marasmo, assim, né? Não sabe o que quer a partir dali, não sonhou para além daquilo, né? E aí a gente começa a sentir esse nada, né? Essa coisa de tipo, e agora? O que eu faço? Né? E daí, para isso, a gente precisa entender o que a gente quer. E se a gente não sabe o que a gente quer, a gente precisa primeiro, pelo menos, entender o que a gente não quer mais. Precisa finalizar esses ciclos. Então, o que eu não quero mais?
eu não quero mais essa situação. Eu não quero mais passar por esse tipo de situação. Ou eu não quero mais ter que fazer tal coisa. Ou eu não quero mais ter que lidar com tal tipo de gente. E aí a gente vai elaborando isso no mundo interno, no nosso campo, para depois externalizar isso através das nossas ações, das nossas atitudes e ir caminhando em direção àquela vida que a gente quer manifestar, que a gente quer co-criar. Não é isso? Isso. E outra coisa, gente, o que a gente manifesta e o que a gente cria é o que a gente sente. Então, se a gente está sentindo medo, vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, você está com medo, você fica naquela vibração, meu Deus, você acha que vai dar certo? Pode até dar. Se tiver que ser aquilo e tiver taxado aquilo e o universo tiver batido martelo naquilo, vai dar certo. Se não, você vai fazer o efeito Zenão, que é aquele efeito antimatéria, que é o efeito. Você quer uma coisa, mas você vibra em outra. Então, o universo não entende o que você fala, ele entende o que você sente. Deus entende o que você sente. Então, para isso, realizar e se concretizar, precisa sentir. O Paulo está perguntando, e para quem tem autoestima baixa? Paulo, a gente começou a falar no começo da live sobre todo um trabalho terapêutico. Autoestima baixa é porque você não conhece o seu valor. Você não sabe aonde está o seu real valor e pode aceitar uma crítica. Porque quando a pessoa tem autoestima baixa, qualquer coisa que falam para ela é uma sentença de morte. Então, as terapias, elas te salvam de ti mesmo. Você consegue ver o teu alto valor, você começa a tomar posse de si, e não é só mulher que tem autoestima baixa, muitos homens têm autoestima baixa. Isso afeta na sua independente de gênero, né? E é uma questão muito da gente ir se conhecendo também, né? Porque assim, entender sobre nós mesmos, fazer um mapa, né, numerológico, astrológico, fazer um processo de autoconhecimento, acessar os registros akáshicos, né? Então, assim, isso tudo são técnicas que você pode ir fazendo para que vão fazer você tomar propriedade de si mesmo, e é essa propriedade de si mesmo, de poder se reconhecer enquanto uma pessoa de valor, que vai fazer a diferença na sua autoestima. Isso. Ele está falando aqui também, né? Parece que não tem valor, não usa droga, vai à igreja, tudo. Paulo, é muito comum isso, tá? Porque existe uma crença limitante dentro de você que não deixa você prosperar, não deixa você ultrapassar aquilo. E nós estamos trazendo a consciência porque das terapias seriam importantes. Está na religião, a sua autorrealização, está dentro de você. Está dentro de onde você se conhece, o prisma que você vê as coisas. Porque existem várias formas de ver. E você também tem que ver a forma que você está se vendo, se colocando para as pessoas. Se você está ferido, tem a sua autoestima destruída, você precisa acessar o seu autovalor. E isso é de dentro para fora. Então, as terapias, o que a gente faz? Você mergulha dentro de si, você vai profundo, para você poder voltando, trazendo tudo para fora, a sujeira que está tudo lá embaixo. É o lodo, lá o limbo, você está lá no limbo. Então, você tem que dar um salto para cá. E isso, as terapias, elas vão te ajudar. Então, também não adianta só ir para a igreja. Eu vivi uma vida dentro da igreja e vivi uma vida destruída. Eu tive relacionamentos abusivos. A gente tem que tomar cuidado, porque assim, existe sistema de crenças, né? A gente tem várias crenças, e às vezes a gente pode ter dentro da gente crenças que são conflitantes. Então, assim, eu me amo e eu me odeio, eu sou bom e eu sou mal. E igrejas, né, algumas instituições religiosas, elas têm o próprio sistema de crenças delas, né? Não entrando no mérito se a sua igreja é boa ou ruim, não é isso. Mas é que muitas vezes a gente, quando a gente está envolvido em instituições religiosas, a gente entra muito nesse sistema de crenças entre a luta do
bem contra a luta do mal. Então, assim, parece que a gente tá. Essa luta, ela não acontece só na instituição, ela acontece também dentro da gente. E parece que o tempo todo esse nosso valor tá sendo testado de alguma forma. Parece que a gente sempre está sendo testado ou tentado, a gente nunca é simplesmente bom. Né? E isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado através das terapias, através do Theta Healing, né? E também, assim, é uma coisa para se questionar, assim, se na instituição que eu frequento, no discurso dessa instituição que eu frequento, é um discurso que é positivo, que valida as minhas lutas, a minha conquista, que diz que eu vou conseguir ir para frente, que Deus me ama, ou é um discurso que valida muito a melhora, a conquista através de duras penas, porque daí você fica co-criando um destino trágico para você, para de alguma forma merecer o céu, ser validado, ser amado por Deus, como se você precisasse sofrer para isso. E Deus te ama, independente, sabe, do que você faça. Deus ama a gente e a gente tem que ter isso no nosso sistema de crença. Se a gente não tem isso no nosso sistema de crença, essa convicção, a gente não consegue amar nós mesmos e muitas vezes a gente também não consegue transbordar de amor, né? E também, Paulo, o que você está falando, né? Que terminou um relacionamento com a sua noiva, não sabe mais o que amar e vai à igreja para agradar a Deus. É o seguinte: o teu valor não pode ser medido pelo relacionamento que você tem. Porque é exatamente isso. O relacionamento, ele pode acabar, ele pode finalizar. E você tem que continuar pleno. Se isso não acontece, é exatamente o que falta para você: se conhecer, se valorizar. E ir à igreja para agradar a Deus é um engano. Porque como que você pode agradar a Deus se desagradando, se maltratando, se martirizando? Deus, ele se agrada na nossa alegria, na nossa plenitude, no nosso conhecimento, do nosso conhecimento. Você pode muito bem estar na sua casa agradando a Deus, não precisa estar dentro de um templo. Nós não estamos estimulando ninguém a deixar de ir para o templo ou para onde você está, na congregação. Não é isso. O importante, gente, o importante, o que salva a tua vida é você se conhecer, é você se nutrir, é você se alimentar de coisas que te façam crescer. É impossível um ser humano prosperar, atingir sucesso. E prosperidade não é só financeiro. Prosperidade é a plenitude na sua vida, porque tem muita gente que falta tudo para ela, mas ela é plena. Ela é feliz e ela é contente com aquilo. Cada um tem um modo de ver e cada um faz da sua vida a sua prosperidade. Só que você precisa entender, a prosperidade ela existe, ela está aqui. Nós temos que alcançá-la. E para alcançá-la, nós temos que nos alcançar primeiro. Então, o mergulho é sempre interno. E quando a gente entende isso e sai do papel da vítima, ai, nada dá certo para mim. Ai, nossa, olha, meu mundo caiu. Quando a tua expectativa está 100% nas pessoas, você é infeliz. Você deve o seu mundo, a sua crença em si. Sabe aquela musiquinha? Confia em si mesmo? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Nós somos autossuficientes para essa confiança. E cada vez que a gente acessa um conhecimento novo, a gente cresce um degrau. E a opinião do outro pode ser somente a opinião do outro, né, Nath? É isso mesmo, até porque assim a gente vem aqui, a gente faz o nosso planejamento para viver a nossa vida, né? Que às vezes é muito diferente da expectativa dos outros. Às vezes a gente acha, né, que a gente precisa de alguma forma agradar a Deus, agradar ao Pai, né? Essa coisa de agradar pai e mãe, né? Porque Deus está muito relacionado, né? A gente enquanto criança nessa expectativa de agradar pai e mãe, né? Mas muitas vezes, principalmente quando a gente vai fazer o mapa numerológico, a gente percebe que nós podemos vir muito diferentes dos nossos pais. E daí não tem como a gente seguir o nosso caminho, a nossa jornada, aquilo que a gente veio fazer e que realmente vai nos trazer felicidade e prosperidade e ainda assim agradá-los,
né? Não tem como fazer as duas coisas, né? A gente tem que escolher a nós, né? Se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser agradar pai e mãe, a gente pode continuar agradando pai e mãe, só que daí uma coisa desconecta com a outra, né? O que que ele falou aqui? Deixa eu ver. A minha prima Eleide está falando exatamente, a igreja está em você. Se não tiver Deus verdadeiramente em você, não adianta paparóstia. É isso, gente, é isso. Não adianta. Não adianta ser de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Vamos ver, o Paulo falou mais alguma coisa aqui. Quer ler, Nath? O que ele falou? Para mim tá apagado. Tá aqui. Eu perdi a minha noiva por causa do uso de drogas. Eu estou em recuperação há 8 anos e 3 meses. Parabéns. Foi um término, não terminando mais. Eu não me perdoo por conta das coisas que nesse tempo eu só queria beber e usar droga. Então, assim, as pessoas erram. Às vezes todo esse período de uso de alguma substância, às vezes ele não é por acaso. Às vezes a gente precisa ter essa vivência para entender alguma coisa. Isso também é uma jornada. É no negativo? É. Mas também é uma jornada. Então, assim, primeiro momento, se perdoe por isso, assim, né? Você viveu isso, se agora você saiu disso, que bom. Se parabenize, se sinta feliz por ter conseguido isso. E assim, relacionamentos afetivos, eles são muito complicados. Existem muitas coisas que permeiam. A gente entende que, às vezes, o abuso de uma substância, ele também fala por inúmeros fatores. Pode ser tanto de uma mediunidade, de um dom, de alguma coisa que não está sendo colocado em prática, como ele também pode ser uma válvula de escape de sentimentos, de situações que remetem ao passado. O que é a sua situação? Só mesmo fazendo uma leitura, acessando os registros, entendendo a sua história para a gente entender qual foi a origem disso. Mas assim, a gente sempre, independente de onde a gente está no nosso caminho, a gente sempre pode olhar para trás, entender o que aconteceu e ajustar a rota. Então, assim, se perdoe e se comprometa a ajustar a rota daqui para frente. E faça um trabalho de autoconhecimento, porque quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, você traz para clareza as dores, os traumas, e daí você não precisa mais fugir disso. Porque muitas vezes o vício, ela vem como uma forma da gente fugir disso, da gente dar vazão para esses sentimentos, né? Sim, e outra coisa, Paulo, eu tenho uma coisinha para falar para você. As pessoas que usam droga, geralmente elas têm um poder aí dentro que elas não descobriram. E por elas não se entenderem e não entender o que acontece com elas, elas usam a droga, a bebida como fuga. Uhum. Porque você ainda não se encontrou. Você ainda não teve um encontro consigo mesmo. Com o seu divino que está aí dentro. Então, o que acontece? Você buscou no externo, você olhou para trás e você precisa se perdoar. Ah, Suelen, como eu faço isso? Fazendo terapia. Quando a gente não consegue algo sozinho, nós precisamos procurar ajuda. Uhum. E existem profissionais. Nós estamos aqui para ajudar as nossas pessoas. Porque você não é uma pessoa menor do que a outra porque você teve um incidente com droga ou com bebida, ou seja lá com o que for. Foi uma jornada, como você falou, no negativo. Você está aprendendo o que está acontecendo. E para você se perdoar e chegar num estado de autovalorização, você precisa se conhecer, tá? Então, o que nós podemos orientar você, procure um profissional, saiba o que está acontecendo, não tente só ir à igreja para agradar a Deus, não, você vai se desagradar e daqui a pouco você vai jogar tudo pro ar, vai... Olha, eu sei porque eu já passei por tudo isso, tá? Eu tive relacionamentos abusivos, eu já fui casada com um psicopata, namorei narcisista, já me relacionei com pessoa que usou droga,
Então eu sei como que é a jornada de uma pessoa que carrega essa dor. E você não é menos do que ninguém. Você simplesmente só não entendeu quem é você. A hora que você conseguir entender, as coisas vão estar mais claras e ficam um pouco menos dificultosas. Tá bom, Paulo? Obrigada por você interagir com a gente na live, trazer a sua questão, se expor. O teu problema é o problema de muitas pessoas. E a gente entende que isso é de dentro para fora, só que as pessoas não entendem. Então, nós estamos aqui para auxiliar um pouquinho, né, Nath? Sim, com certeza. E precisa de muita coragem, né? Eu sempre falo assim que o primeiro passo para a gente transformar a nossa situação é a gente admitir, né? Admitir que a gente tem uma dificuldade com aquilo. Então, assim, precisa de muita coragem para admitir. Gratidão, Paulo, por compartilhar isso com a gente, assim, né? E agregar esse valor para nossa live, para o nosso trabalho, assim, né? E é isso, assim, né? A gente precisa entender, né? A partir do autoconhecimento, a nossa jornada. E aí, conforme a gente vai caminhando, nos entendendo, entendendo quem a gente é, onde que a gente quer chegar, né? Entendendo aquilo que a gente está sentindo e por que que a gente está sentindo isso, dar nome a esses sentimentos, parece que a gente vai caminhando de uma forma mais assertiva, né? E a gente vai também conseguindo cocriar, né? Porque às vezes hoje em dia se fala tanto em manifestação, cocriação, e às vezes eu já escutei muitas pessoas falando assim no sítio, mas eu não sei fazer isso, eu só atraio coisa ruim. Sim, se você tá atraindo coisa ruim pra tua vida, você tá cocriando. Você não só não tá conseguindo cocriar Exatamente. algo positivo. Tá fazendo o efeito Tá contrário. fazendo. Você está copiando o contrário. Mas todo mundo tem essa capacidade, né? Inclusive, quando a gente fala reclamar, né? Clamar, né? Reclamar é clamar duas vezes. Então, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente está trazendo mais disso para nossa vida, né? Então, a gente está trazendo mais do mesmo. Por isso que se fala muito sobre o exercício da gratidão, porque quando a gente vai reconhecendo tudo aquilo que a gente tem de bênção na nossa vida e agradecendo e reconhecendo até mesmo os desafios como algo positivo, algo que vem para te trazer clareza, esclarecimento, isso também vai se abrindo, né, para a vida conseguir trazer mais coisa boa para gente, né? Porque aquilo que a Su falou, a gente atrai muito mesmo que inconscientemente, muito daquilo que a gente teme, né? Então, às vezes, tudo aquilo que a gente teme, de alguma forma, a gente vai caminhando para aquele destino, né? A gente vai trazendo aquilo para até nós. Assim. E aí, quando a gente consegue desmistificar e no Teta Healing a gente tem um trabalho muito bonito, assim, que a gente trabalha com essa questão dos medos, né? Que a gente se pergunta, mas o que pior o que pior poderia acontecer se isso acontecesse na nossa vida, né? A gente consegue trazer para claridade qual é o fundo desse medo, porque às vezes um medo, né? Um medo de perder, um medo de estar sozinho, às vezes quando a gente vai ir lá pro fundinho dele, né? A gente consegue chegar no medo do nada, né? Que é a gente tudo isso que a gente fez de alguma forma ter sido em vão, ou da gente estar desconectado com Deus, né? E aí a gente não tem esse acesso. Então, quando a gente entende que isso não é possível, porque Deus está na gente, né? E tudo está em Deus, né? Deus está em tudo, não tem como a gente estar no nada, né? E logo, se Deus está dentro da gente, a gente é Deus também e a gente pode fazer tudo aquilo que a gente deseja no mundo, assim, com o lado bom e o lado ruim, né? E aí a gente começa a caminhar com mais segurança, com mais clareza. O que que ele falou? Olha que Isso aí. legal. Isso aí, Paulo. Uhum. Parabéns. Faça. Você vai ajudar muitas pessoas que estão passando pelo que você está passando. E você vai saber orientá-las. Porque é Uhum. uma dor, né? E agora a gente já está pertinho de também terminar a live. O Uhum. mês que
Fiquem atentos que a gente vai fazer uma segunda live, onde a gente vai falar sobre registro acástico e numerologia. A Nath vai entrar mais na parte do Theta Healing junto com a numerologia, e eu entro mais na parte de registro acástico junto com a psicanálise e a linguagem do corpo. Então a gente vai marcar uma data, né? E vamos falar para eles do que a gente vai fazer no dia 10 do 10, Nath. Vamos. Então, assim, se aqui tem alguém que já me segue, sabe que todo portal energético que é a data que se repete, né? Então, assim, 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11, né? Todas essas datas eu faço um trabalho energético. E no mês de outubro, no dia 10 do 10, que vai ser o portal do número 10, né? Que fala sobre autenticidade, força, renovação, né? Materialização de sonhos, de metas, né? Eu vou fazer esse trabalho junto com a Sueli. Então, a gente vai fazer um portal em que a gente faz um trabalho coletivo, que ele é feito totalmente de forma remota, e a gente vai usar as nossas técnicas, né? Eu, a partir da leitura de tarô e o Theta Healing, e a Suelen vai usar o ancoramento arquetípico para também trazer um boom de energia positiva para quem for participar desse trabalho com a gente. Aí vocês aguardem maiores informações, nós iremos anunciar aqui nas nossas redes. Iremos colocar um post, fazer um sorteio, que alguém irá ganhar, né? Vamos colocar as regrinhas ali do nosso post. E se você ainda não nos segue, por favor, nos siga. Dê-nos a honra de sermos as suas pessoas e vocês serem nossas pessoas. Que assim a gente vai colaborando para o crescimento, colaborando para o entretenimento saudável, sem ficar falando de religião, sem ficar falando de crença, sabe? É uma coisa mais leve. Vamos soltar, porque o mundo já está pesado demais, a Terra já está vibrando em dimensões diferentes, isso tudo pesa para a gente. Então, vamos fazer o que a gente pode fazer do autoconhecimento não ser pesado, porque o autoconhecimento, ele é doloroso. Ele não é uma coisa facinha de ser feita. Mas a gente consegue ficar um pouquinho, conseguir fazer ficar um pouquinho melhor, né? Porque muita dor é muita luta. Então, esse trabalho que a gente vai fazer no dia 10 do 10, a gente vai ancorar a energia de Cleópatra. Para os homens que quiserem participar, nós vamos ancorar a energia do imperador para os homens, tá? E nisso tudo, vamos trazer o que o universo quer nos dizer naquele portal, o número sagrado do 1010. Vocês vão receber, fez um grupo já, e vamos começar a divulgar aqui, tá bom? Então, fiquem atentos, que logo vem novidades por aí. Tá? Então, eu agradeço de coração e coloco aqui para receber novos clientes, novos parceiros de vida, a Nath também, né? Agradeço, Paulo, obrigado pela sua colaboração, que tornou a nossa live muito, muito, muito melhor. E, meu querido, você está no caminho certo. E logo você apruma, tá bom? Então, isso, gente, um beijo. Eu vou deixar a Nath agora se despedir. Vai ficar salva a live, tá? Quem não conseguiu estar desde isso. E, por favor, gente, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir uma palavra de amor. Porque não é com ódio que a gente resolve nada nesse mundo. É com amor. E o ódio, ele está predominando em tudo. Mas a força do amor é a força do sagrado. É a força do Deus único. É a força do Criador. Então, ela vai prevalecer com certeza. Então, é isso. Então tá, meus queridos, gratidão a todos que participaram, que chegaram até aqui. Quem não me segue, vai lá, já vai no meu perfil, me segue lá. Todo dia eu trago a cartinha do dia, tem vários vídeos muito legais. Eu trago uma nova perspectiva a partir do autoconhecimento, a partir do tarô. E sempre tem coisa legal rolando por lá. Tá certo, meus queridos? Gratidão para quem sentiu de ver essa live, né? E fiquem ligados que mais pra frente a gente vai postando tudo que vai rolar daqui pra frente. É isso, gente. Gratidão, um beijo e tchau! Muito obrigada. Tchau!